verdadeira riqueza. Nós vimos que a nossa riqueza não tem que estar nessa terra, mas no céu, porque é onde a traça e o ferrugem não corrói. Nós louvamos a Deus porque aqui não tem ninguém rico, tem? Amém. Ninguém rico. Rico dessa terra não, mas rico da graça de Deus. E em breve Jesus vai nos buscar. Amém. O que devemos fazer? Desapegar das coisas desse mundo, porque esse mundo não me pertence, pertence para aqueles que não são de Jesus. Nós vamos, o meu seminário é a oferta perfeita. Existe oferta perfeita, sim ou não? Hein? Existe oferta perfeita? Sim. Sim. A oferta perfeita é aquela que nós damos de acordo com o princípio bíblico. Mas nós vimos que a nossa maior oferta foi Cristo Jesus. O que eu acho extraordinário do reino de Deus é que o reino de Deus só dá. Deus deu. Você viu que a expressão da Bíblia, Deus deu Jesus. João 3,16. Deus deu o jardim do Éden para Adão e Eva viver, e ali habitar e ser eterno para sempre. Mas infelizmente o intruso foi expulso do céu e ele veio para essa terra, e a raça humana aceita ele aqui, e nós estamos pagando um preço muito grande por desobediência dos nossos primeiros pais. Mas ali, ó, está vendo aquele rapaz? Aquele rapaz ali é um missionário da Igreja Adventista da China. Ele trabalha por amor ao Evangelho e por amor às pessoas da onde ele ali vive, como missionário no norte da China. Interessante que esse rapaz aí, ele fala 3 idiomas. Ele fala chinês, inglês e outra língua. A língua, de Cristo Jesus. É interessante que a língua do Evangelho não precisa ter idioma, mas quando você expressa o amor de Cristo, ele é universal. E você sabe quanto esse rapaz ganha para ser missionário no norte da China? Um americano ser missionário no norte da China ganha $10.000 por ano. $10.000 por ano, se você for olhar, dá menos de $800 por mês. E ele trabalha por amor ao Evangelho. Interessante que uma empresa americana, ela estava procurando alguém para ser representante da empresa, a Standard Deal, uma empresa americana, procurando alguém para ser representante dela no norte da China. E o presidente da empresa reuniu com seus líderes da empresa e procurou uma pessoa capaz entre eles para ir para a China ser ali representante da empresa. E nomes foram estudados, um por um. Nenhum deles foram capazes, porque o diretor da empresa, da Standard Deal, disse que queria um homem de 28 a 30 anos de idade. Mas só que um desses aqui levantou, disse: eu conheço um homem. E o diretor da empresa disse: eu quero uma pessoa que fale fluentemente chinês e saiba trabalhar com pessoas, grupos, liderar, pessoas que tenham amabilidade, sejam cortês. E alguém levantou do grupo e disse: eu sei e conheço alguém que encaixa esse perfil. Tem de 30 anos de idade, trabalha no norte da China e ele encaixa certinho no que a empresa quer para ser os representantes da empresa no norte da China. E foi que o diretor da empresa disse: vá, procure esse homem. E perguntou para ele quanto ele ganhava. E o homem disse: ele ganha $10.000 por ano. Aí o diretor: só isso? $10.000 para ser trabalhado no norte da China? Ganha isso, é muito pouco. E foi o que ele fez.
Ele disse: vá, ofereça para ele $20.000. Se ele não aceitar, ofereça 30 mil. Se ele não aceitar, ofereça 40, 50. E se ele não aceitar, ofereça $60.000. Foi o que esse cidadão fez. Viajou por norte da China e foi procurar esse homem. Eles eram amigos, conhecia, e ofereceu para ele o salário de 20 mil. Ele disse: é muito dinheiro para pouco trabalho. Aí ofereceu 30. Ele disse: é muito dinheiro para pouco trabalho. Ofereceu 40, chega a $60.000. Isso é muito dinheiro para pouco trabalho. Eu ganho $10.000. E ele falou o seguinte: disse: olha, eu trabalho muito para Deus. Eu trabalho muito para Deus e ganho pouco, mas é um trabalho que me traz satisfação. E as pessoas da China amavam esse homem, amavam de tal maneira que as pessoas, ele era carinhoso, as pessoas eram precioso com ele. E uma coisa diz: eis uma vida desse homem que escolheu ser uma oferta para Deus. Um profundo significado de oferta da Bíblia está no termo sacrifício, irmão. Aquele homem, ao viajar, largar sua família dos Estados Unidos para ir para o norte da China, ele se sacrificou em prol do Evangelho para salvar outras pessoas que ele não sequer conhecia. E na referida época do animal, ali, esse animalzinho significado simbolizava a entrega completa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sobre o altar para o perdão dos pecados. João, quando viu Jesus pela primeira vez, João visualizou Jesus no capítulo 1, verso 29 de João. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele dia João visualizou em Cristo esse Cordeiro, que ele iria a ser sacrificado na cruz do Calvário para representar o sacrifício diário do santuário terrestre. Às 9 horas da manhã, o Cordeiro é sacrificado. Às 15 horas, o Cordeiro também era sacrificado. Ali era uma tipologia da morte de Cristo. E se você estudar João, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, simbolizando o sacrifício matutino das 9 horas do santuário terrestre. O Cordeiro, Jesus morre a que horas? Sexta-feira, às 15 horas da tarde, em ponto, irmão, para simbolizar o sacrifício da tarde, das 15 horas do santuário. Seus servos na contemporaneidade podem entregar sobre o altar de sua igreja na terra suas próprias vidas, que envolve oferta como gratidão que o seu Filho faz e fará por nós. Quando Cristo se entrega na cruz como oferta de gratidão por ter Deus ter dado a ele o privilégio de vir para salvar a raça humana que estava perdida. Queridos, quão grande foi a dádiva de Deus ao homem, e como lhe aprove fazê-lo com liberalidade que jamais poderá ser excedido. Ele deu para salvar os rebeldes filhos dos homens, e fazer-lhe ver o seu propósito e discernir seu amor. Demonstrareis pelas vossas dádivas e ofertas o que não considerais coisa alguma boa demais para dar àquele que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Oferta envolve amor. Ninguém que oferta algo a Deus, oferta não por amor. A oferta envolve amor, irmãos. É interessante que o pastor aqui falou da moça, né? O rapaz
que era feinho, né? Quando o pastor contou a história, porque tem a história eu era um garoto, eu contei aqui para vocês uma vez. Eu era um garoto, eu tinha 13, 14 anos, eu gostava de uma menina no colégio. E todo mundo sabia na sala, falaram para ela que eu gostava dela, fiquei com vergonha. Só não, eu tinha um desvio, eu tenho um desvio na corda direita, eu perdi a visão quando era garoto. Eu não usava óculos, meu pai não tinha condições, naquele tempo, de levar na oftalmologia, comprar um óculos para mim. A menina olhou para mim e disse: você é bonitinho, mas seu olho aqui te mata. Falei, pronto. Aí naquele dia ela jogou um balde de água fria na minha cabeça. E a partir daquele momento eu coloquei na mente: eu tenho que ir com o médico, me tratar e ver o que eu tenho. E aí saí, fui trabalhar, mudei estudo e usei óculos, fiz a cirurgia do olho para não perder o segundo olho. Mas Deus seja louvado. Ela foi usada por Deus para me dar uma oferta, mesmo gostando dela. Mas perceba, a oferta tem que ser por amor. Eu tenho que amar a Deus. Não adianta eu dar minha oferta na sala da igreja se naquela oferta não tem representatividade. A oferta representa Cristo, a oferta perfeita. Lembra que no livro de Levítico fala que o cordeirinho que era oferecido como oferta não tinha que ser defeituoso, nem mancha, nem ruga. No dízimo não. No dízimo o pastor abria a porta do aprisco e as ovelhas saíam, porque ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, se saísse aleijado era o dízimo. Mas a oferta não. A oferta é escolhida por Deus, irmão. Também tem que ser planejada, tem que ter planejamento. Quando eu tiro meu dízimo, 10%, a oferta, eu também tenho que planejar. Não adianta eu dizer: eu tirei meu dízimo, tá bom. Irmãos, pega Malaquias 3:10 fala: trazei todo dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e fazei prova de mim, diz o Senhor. Aí só que o povo Israel faz uma pergunta: quem te roubamos? No verso 8 e 9, diz dos dízimos e de que mais? Nas ofertas. Quando eu dou oferta, eu estou fazendo o que? Roubando. Roubando. Dízimo solteiro, irmãos, ele não é completo. Ele tem que ter oferta. E a oferta tem que ser planejada. Terceiro ponto: voluntariedade. Ninguém aqui na igreja adventista dá dízimo e oferta que o pastor obriga a dar. O pastor Jabson, o pastor Marcelo, e os pastores que passaram aqui na frente da igreja, nunca disse para os irmãos: se você não der dízimo, você vai para o inferno. Você vai receber disciplina, você vai ficar sentado no banco. Irmãos, o requisito para aqueles que têm cargos na igreja, ele tem que ser fiel, dizimista, ofertante. Nenhum líder da igreja que exerce a liderança da igreja, ele não pode ser dizimista. Ele tem que ser ofertante, dizimista. Como é que você vai ensinar a fidelidade da igreja se você é ladrão de Deus? Você percebe? Então, tem que ser voluntário. Primeiro, primícia, tem que ser a primeira. A primeira coisa, quando eu recebo o meu salário, eu tenho que tirar o de Deus. E Ellen White diz isso no livro de Mordomia Cristã. Ela fala que até as notas que eu vou tirar, eu tenho que tirar mais cheirosinha, mais novinha. Eu aprendi isso nesses anos, sou adventista há 32 anos. Quando eu pego o meu pagamento, eu pego aquela nota que não tenha risco, não seja amassada, mais novinha e cheirosa, e tiro e coloco no cartão de dízimo minha oferta, meu pacto ali quando eu estou dando dízimo. Outro ponto: continuidade. Irmãos, há pessoas que dizimam e oferta esporadicamente. Então, irmãos, estou dizendo para Deus o seguinte: Deus, olha, eu não quero ter obrigação com a pregação do Evangelho, não quero ver Jesus voltar, eu estou sendo um crente relaxado. Então, perceba, irmãos, tem que ter continuidade nos dízimos da oferta. É contínuo, a não ser que você esteja desempregado. Você não tem renda, mas se você tem renda, primeiro, as primícias é de Deus. Terceiro, compromisso com a missão. É interessante, a igreja adventista, ela tem um plano extraordinário que sobressai todas as igrejas denominacionais aí fora. Primeiro, a igreja adventista é a igreja participativa, não é congregacionalista.
Se fosse um congregacionalista, todos os dízimos de oferta ficavam na igreja, que ela tinha trocado os nomes da igreja. Mas só que nossa igreja, ela é mundial. Nossa igreja é mundial, participativa, mundial. Nossa missão não é só aqui no Castelinho. Nossa missão é em todo o mundo. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Lembra que João 14, 6 e 7, ele tem uma visão, um anjo voando pelo meio do céu. Quando toda vez que vê um texto bíblico falando de anjo voando pelo meio do céu, é sinal de urgência. E dele-se por todo o mundo. E urgências, pregação do evangelho em todo o mundo, a igreja tem essa missão. Inclusive, meu irmão, só pegando essa ponte, essa guerra que está tendo, dentro da Palestina, onde está aquele grupo terrorista Hamas, 7% da população é cristãos, que está envolvido em justiça também. Então vamos orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo. Irmão? Assista a justiça também. Então veja, nosso compromisso é com a missão. A igreja adventista é mundial. Onde eu não posso ir, as minhas ofertas e dízimos vai para cumprir a missão. É interessante que a igreja tem esse papel. Oferta perfeita envolve a Gálatas 5, de 1 a 2. Repara o que diz aqui, ó. Qual o papel nosso dos discípulos atuais? O amor precisa ser o móvel de ação. Qual foi o móvel de ação do amor de Deus? Qual foi? Dar a Jesus. Se ele não amasse a raça humana, ele não daria Jesus. Mas o móvel de ação foi do amor de Deus, foi dar a Jesus. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra. E deve ser o fundamento do caráter cristão. O amor será revelado no sacrifício. Se amamos a Jesus, gostaremos de para Ele viver e de apresentar nossa oferta de gratidão, de trabalhar para Ele. Conselho sobre Modoria, página 19. Então, quando eu amo a Cristo, eu amo a missão, eu quero ver essa missão sendo cumprida. E como eu vou fazer isso? Sendo participante por meio dos meus dízimos e também por meio das minhas ofertas. A oferta perfeita envolve o planejamento, irmão. Apocalipse 13, verso 8. Os discípulos atuais, examine cada qual suas sendas com regularidade, pois são todos uma bênção de Deus, e ponha de parte o dízimo como um fundo separado, para ser sagradamente no Senhor. Em caso algum, deve ser esse fundo dedicado a qualquer outro uso. Deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério do Evangelho. Depois de ser o dízimo posto à parte, sejam as dádivas e ofertas proporcionais conforme sua prosperidade. 1 Coríntios 16, verso 2. Queridos, eu posso pegar o dízimo e comprar a cesta básica? Posso? Por que eu não posso? Se eu estou ajudando alguém. Por que, irmão? O dinheiro não é meu, de Deus. E quando eu faço isso, eu estou roubando, não estou cumprindo a missão. Eu estou sendo egoísta, eu quero ajudar as pessoas que estou vendo. Então perceba, o dízimo ele tem que ser depositado aonde? Na salva da igreja. Oferta, salva da igreja. Agora, se eu quero fazer um trabalho de beneficência cristã, eu tiro depois o que sobrar do meu salário. Se já paguei as contas, aí eu vou ajudar as pessoas. Primeiro, Deus. Primeira obra de Deus. Né? Sabe por que muitos crentes, irmãos, tem uma luta muito grande e só anda devendo? É porque não coloca Deus em primeiro lugar da sua vida. Paga as contas e continua devendo. É igual o bolso, a Bíblia tem um texto que eu lembro agora, Ageu diz que saco furado, né? Bota por cima e saco por baixo, porque não coloca Deus em primeiro lugar. Vamos lá. A oferta perfeita envolve voluntariedade. Gálatas 1, 3 e 4. Discípulos atrás de tudo o que fazemos deve ser feito de boa vontade. Devemos levar nossas ofertas com alegria e gratidão, dizendo: e ao apresentá-la das tuas mãos, voluntariamente te damos. Está lá em 1 Crônicas 29, verso 10.
Das tuas mãos nós te damos. Por quê? Porque vem de Deus. Só que você acordar da manhã é um privilégio dado por Deus, porque é bênção de Deus. Amém, Senhor. Então, irmãos, coloca a tua vida nas mãos de Deus, você vai ver as bênçãos sendo fluídas. É verdade. Vamos lá. Oferta perfeita envolve primícia. Primeiro, Deus. Aos discípulos atuais, não devemos apenas